Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer que você está com a gente aqui na 105.5, radio.unama.br e também aqui na nossa live do Instagram, @pglobalizando. Seja muito bem-vindo. Aqui a nossa live leva para você os bastidores também do programa Globalizando. E se você está acompanhando aqui na rádio, você pode também ir lá no nosso Instagram, o @pglobalizando. Nós estamos mostrando o que é que a gente faz aqui nos estúdios da Rádio UNAMA. Toda vez que eu começo o programa, quero lembrar alguns temas importantes de relações internacionais para a gente continuar acompanhando. Vai haver daqui a alguns dias a reunião geral da Assembleia Geral da ONU. O Brasil é sempre o primeiro a poder fazer o seu discurso inicial e vai ser muito interessante perceber a posição do Brasil diante dessa crise do multilateralismo que nós vivemos. Também precisamos ficar atentos ao que está acontecendo no mundo, em especial a toda essa discussão, essa lógica de Israel continuando atacando seus vizinhos. Ultimamente foi lá no Catar, então precisamos ficar atentos também. O programa de hoje vai trazer uma temática importante, mas antes deixo logo chamar quem vai fazer o programa comigo. Sou o professor Mário Tito Almeida. Quero começar com quem está estreando no programa de hoje. Quero dar bom dia a Isabela Soares. Bom dia, Isabela. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, estúdio. Bom dia, nosso querido ouvinte. Eu quero aproveitar o momento para mandar um abraço para Fabíola Ferraz, do nosso Instagram. Legal, Isabela. E também quem está com a gente, acadêmico do quarto semestre, Krigor Lutemeyer. Bom dia, Krigor. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos aqui do estúdio. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o nosso ouvinte do Twitter, o Victor Gaspar Filho. Muito bem. Olha só, o programa de hoje a gente vai falar sobre cenários da intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Tema super importante. Deixa eu apresentar logo a acadêmica do 8º semestre, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio UNAMA. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para o nosso seguidor do Tweets, o Thiago Amaral. E hoje temos como convidado Mário Tito Almeida. Ele, que é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais pela UNB, mestre em Bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia e atualmente é professor do curso de Relações Internacionais da UNAMA. E a playlist de hoje do programa traz músicas de países da América Latina que têm laços econômico-culturais mais fortes com os Estados Unidos. E para começar, vamos com os Estados Unidos, que são os maiores parceiros comerciais do México. A economia mexicana está fortemente conectada à estadunidense, possuindo um alto grau de dependência. Para representar o México, ouviremos Selena com Baila Esta Cumbia. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que viagem musical maravilhosa, não foi isso, Alice? É isso mesmo, professor. Acabamos de voltar com o México com Baila Esta Cumbia de Selena. E a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, busca fortalecer os laços econômicos com países latino-americanos e caribenhos como forma de intensificar a integração econômica regional. Globalizando. Fique por dentro. Os Estados Unidos atuam na América Latina com o objetivo de conter a influência de outros atores globais, garantir o acesso a recursos estratégicos como o petróleo e cooperar no combate ao narcotráfico. A presença militar é utilizada como instrumento de segurança, mas também gera debate sobre a hegemonia e soberania na região. Nesse contexto, países como a Colômbia e, em certas conjunturas, o Brasil, assumem um papel de parceiros relevantes. A estratégia norte-americana busca manter sua influência no hemisfério, evitando o avanço de outros centros de poder. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E hoje, professor, os nossos produtores trouxeram algumas perguntas relacionadas ao tema do programa. E vamos começar com o João Vitor, lá do Instagram, que pergunta o seguinte: quais foram os principais interesses econômicos que levaram os Estados Unidos a intervir na América Latina desde o século XIX? Oi, João Vitor, bom dia. Olha só, interessante, Krigor, que essa pergunta ela leva a gente a perceber que no mundo sempre há disputa de poder. Primeira coisa que a gente ensina em relações internacionais é que no mundo existe disputa de poder. E a disputa de poder é entre poderes muito fortes, portanto a disputa de hegemonia, ou entre os poderes mais fracos que vão se perguntar quem é que eu vou seguir aqui. Os Estados Unidos, eles começam a pensar em hegemonia
hegemonia a partir do século XIX. Inclusive, ainda no século XIX, a hegemonia era a Inglaterra. Então, a presença dos Estados Unidos nos países da América Latina se deve a uma ideologia. Aliás, duas ideologias. A primeira é a ideologia do destino manifesto, ou seja, os Estados Unidos entendem que eles estão destinados, até por quase que uma missão divina, a ter esse território que nós chamamos América Latina como parte da sua zona vital. E a segunda é a ideia do América para os americanos, ou seja, as Américas deve ser um local onde os Estados Unidos possam dominar para poder garantir que nenhum outro entre aqui. Então essas duas coisas mostram o quanto os Estados Unidos passaram a intervir na América Latina para garantir o seu poderio diante de outras possibilidades que estavam podendo vir até aqui. Exatamente. A gente tem, por exemplo, a doutrina Monroe, que Exato. foi adotada pelos Estados Unidos justamente para evitar essa presença do que era considerado os maiores rivais econômicos dele na época, os europeus, principalmente o Reino Unido, e eles tinham essa missão de tirar eles da América para ser realmente América para os americanos, ter toda essa questão do quintal deles, Exato. né? Como se diz. E eu acho legal porque a gente tem que entender que há uma relação de poder mesmo, porque os Estados Unidos entendem que não é só a questão do poder bruto militar também, do século XIX, século XX, teve, inclusive a ditadura militar tem a ver com isso, mas a maioria das vezes não se faz por intervenção direta dos Estados Unidos. Ela se faz envolvendo as elites desses países a ficarem favoráveis às intervenções dos Estados Unidos. E isso a gente percebe agora, inclusive, quando você percebe o vice-presidente dos Estados Unidos, depois agora da condenação de Jair Bolsonaro, dizendo que os Estados Unidos não vão ter nenhum problema de intervir no Brasil, eles estão ameaçando. Pode não ser via militarismo, mas com certeza vai ser influenciando as elites para estarem próximas dos Estados Unidos. E eu acho isso muito legal e isso leva a gente a pensar seriamente na possibilidade de como que a gente tem que se preparar para isso. Isso é importante, Krigor, porque quanto mais a gente se prepara entendendo essa movimentação, mais a gente vai perceber o quanto nós precisamos nos preparar, até conceitualmente para isso, né? Entender que nós temos Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil, Uruguai é Uruguai, cada um tem a sua soberania. Muito bem, então nós vamos agora para a segunda etapa da viagem musical. Isabela, você. A playlist de hoje já passou pelo México, agora vamos para a Colômbia. A Colômbia tem sido um dos principais aliados dos Estados Unidos nas últimas décadas, especialmente nas áreas de combate ao narcotráfico e de cooperação econômica. Para representar a Colômbia, ouviremos Carlos Vives com a música La Gota Fria. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, viu? Olha, depois de nós termos passado por outros países, aliás, nós passamos em primeiro lugar pelo México e agora fomos para onde, Isabela? Fomos para a Colômbia. Acabamos de ouvir a música La Gota Fria de Carlos Vives. Apesar de o acordo de livre comércio ter trazido benefícios em certos aspectos para a Colômbia, o presidente do país afirma que o acordo coloca os produtos colombianos em uma competição desigual. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E hoje estamos aqui com o professor Mário Tito respondendo as perguntas. E a Rafaela Souza, do Instagram, fez uma. Ela pergunta: de que maneira a retórica do narcotráfico é utilizada para legitimar a pressão política dos Estados Unidos sobre países como a Venezuela? Essa pergunta é muito legal, viu, da Rafaela, porque, assim, eu gostei dela ter usado a expressão retórica, né? Não é a realidade do narcotráfico. Ninguém está negando que na América Latina, especialmente aqui nos países ligados à Venezuela, Colômbia, tem um histórico de narcotráfico. Inclusive, na Amazônia mesmo brasileira tem, né, narcotráfico. A questão não é essa existência ou não, mas utilizar essa retórica para que você possa intervir em um país. Aí alguém pergunta, mas como é que um país como os Estados Unidos pode intervir do nada em outro país violando a sua soberania? É uma violação do direito internacional. Porém, a gente precisa retroceder ao 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreram um ataque nas Torres Gêmeas do Al-Qaeda e a reação dos Estados Unidos foi instaurar uma espécie de regime onde os Estados Unidos poderiam ir atrás dos terroristas, narcotraficantes, como defensores do mundo. Então eles têm essa carta branca, segundo eles mesmos, eu tenho essa carta branca para invadir qualquer país, para poder eu atacar aqueles que estão prejudicando a dinâmica do sistema internacional. Essa retórica
se aplica agora ao narcotráfico na Venezuela. E isso é muito preocupante, porque toda vez que alguém disser que ali tem um terrorista, os Estados Unidos se sentem à vontade para poder agir. E é importante isso, professor, porque nós internacionalistas, a gente tem um termo que se fala securitização, né? Isso. Então, quando um país ele escolhe securitizar um tema, ele como se desse, não, agora eu posso fazer o que eu quiser para manter a proteção desse dado. E muitos países já veem o narcotráfico não com uma questão de guerra ou uma questão que realmente precisa usar todos os dados do país para ser resolvido. Mas, quando se escolhe usar a securitização, é como se dissesse, a partir de agora eu posso intervir em outros países para que esse tema seja resolvido. E os Estados Unidos fazem muito isso, como usar essa faixa como um pano de fundo para conseguir o que eles querem de verdade, né? Que não é bem o narcotráfico. Exatamente. Sabe? Inclusive, no caso da Venezuela, de fato, se esconde atrás do narcotráfico, tem todo o interesse pelo petróleo. Não sei se você que está acompanhando sabe que o país que mais tem petróleo no mundo é a Venezuela. Então, assim, todo mundo está de olho nesses recursos naturais tão importantes no mundo contemporâneo. Então, a gente acaba tendo um problema, né, Krigo, de poder dizer assim, poxa, será que realmente o interesse não é econômico, desestabilizar um país para ter acesso a um recurso estratégico como o petróleo, né? Com certeza, e não seria a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, né? Temos muitos exemplos ao longo da história aqui na própria América Latina. Inclusive, o Brasil não foi tanto econômico, mas uma questão ideológica. Sim. Enfim, os Estados Unidos têm esse histórico de realmente influenciar um governo para que se favoreçam, né? Seja de maneira econômica, de maneira ideológica, de maneira política. E agora, na Venezuela, a gente está vendo exatamente isso, né? Tanto é que os dados não se sustentam, porque a Venezuela, ela... Lógico que é um centro de narcotráfico, mas decaiu muito, não compara com o que os Estados Unidos apontam que realmente é. Sem dúvida. Colômbia, por exemplo, tem números muito mais significativos e os Estados Unidos não estão invadindo a Colômbia. Exatamente. Então, tem menos petróleo, inclusive. Exatamente. Muito bem, nós estamos nesse bate-papo aqui no programa Globalizando, essa roda de conversa. Quero mandar um abraço para a Sofia Dias, que está com a gente aqui na live. Também a Iane de Paula, a Rainha de Benevides. O João Caio está com a gente. A Yane Reis, um abraço para você também. O Diogo Rodrigues, grande abraço, professor. O pessoal do GECON tá todo ligado aqui com a gente. A Elke Lidiane, beijo pra você. Muita gente participando aqui da nossa live no Instagram, também no nosso programa. Vamos de música no programa, então. Alice Cardoso, nós já fomos pro México, pra Colômbia. É hora de ir pra onde agora? Agora vamos para o Chile, que em agosto encontrava-se na fase final de negociações com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, visando aprimorar tarifas e ampliar a cooperação comercial entre os dois países. E para representar o Chile, ouviremos Bailando Solo, da banda Los Bunkers. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, né, Alice? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir a banda Los Bunkers com Bailando Solo, representando o Chile, que no começo do ano as tarifas impostas pelo governo Trump afetaram as exportações chilenas de produtos-chave, como peixes e frutas. Em resposta a esses impactos, o presidente chileno tem buscado aprofundar os laços comerciais com outros países. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Então, professor Mário Tito, nossos produtores trouxeram algumas perguntas relacionadas ao tema de hoje. E a pergunta de agora é da Mariana Ferreira, lá do Facebook. Ela pergunta como a relação com a China pode fortalecer o papel do Brasil como liderança regional no contexto do Sul Global. Eu acredito, Isabela e Mariana, que a China desponta como uma possível nova hegemonia no século XXI. Assim como o século XIX foi da Inglaterra, o século XX foi dos Estados Unidos, não obstante a Guerra Fria, você tem o século XXI se desenhando como uma hegemonia da China. Agora, qual é a novidade nessa hegemonia da China? É exatamente que ela vem trazendo consigo Rússia, Índia, o próprio Brasil, a África do Sul e mais 6 países que formam os BRICS. Então eu diria que é uma diferença, porque a gente fala de Sul Global no sentido de países que foram de alguma forma colonizados. Então, quando a gente pensa isso, eu acho que a China, ela traz consigo
o protagonismo do Brasil no nosso continente. Isso é uma estratégia de contenção dos Estados Unidos. Então, hoje é muito difícil os Estados Unidos dizer, eu vou atacar o Brasil e tal, tenho força, mas na verdade, se você ataca o Brasil, você tem sim outros países que vão defender. Não é à toa, Isabela, que nesta semana o próprio presidente Lula, que hoje é o presidente dos BRICS, convocou uma reunião de todos os membros, uma reunião online, e todos participaram. Todo mundo discutiu exatamente isso que a Mariana está perguntando. Como fortalecer o Brasil nesse momento que está sendo atacado pelos Estados Unidos. É uma liderança regional. E isso, Krigo, mostra claramente que nós estamos vivendo um mundo onde a disputa de poder está cada vez mais intensa, né? Exatamente, professor. A gente consegue perceber essas disputas tanto com a China, com a Rússia, com os Estados Unidos, a União Europeia ali no cantinho, o Brasil tentando ganhar mais destaque. Então a gente percebe que realmente o sistema multilateral, como a gente conhece, ele está se transformando. Perfeito. Não é exatamente uma quebra, mas uma mudança, né? Um novo paradigma que vem e vai redesenhando a ordem global de acordo com o que acontece. Os Estados Unidos tentam manter sua hegemonia, a China tenta ganhar seu espaço e o Brasil tenta fazer o que pode aqui no meio, né? Para conseguir sobreviver. Muito bem, aqui a nossa roda de conversa do programa Globalizando de hoje está sensacional. Esse foi o Krigo Lutemeier que está conversando com a gente no programa Globalizando de hoje. A gente tem mais um quadro do Globalizando, vamos acompanhar. Globalizando nas ruas. Olha só, temos nossa produção cada vez mais acontecendo de maneira muito intensa. Quero dizer para você que é uma felicidade muito grande saber que o Globalizando está presente em todos os lugares desta cidade. Me refiro agora a Felipe Ranieri, que vai entrar ao vivo com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, pessoal do estúdio, bom dia a você que nos ouve. Hoje eu falo aqui diretamente do Centu, onde está acontecendo a Feira das Profissões, em que as universidades, as faculdades têm a oportunidade de expor seus cursos para todos aqueles que visitam. E hoje eu falo com o Marcos da Cruz, que é vigia, mas que hoje está como visitante para conhecer, enfim, as diversas experiências que esse evento pode trazer. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos do estúdio aí, bom dia a todo o pessoal. Obrigado pela oportunidade aí. Certo, Marcos. Eu queria entender, você como pessoa que veio visitar, que veio conhecer o evento, o que está achando, se acha interessante esse tipo de experiência, como você entende a divulgação do conhecimento para aqueles todos que estão nesse sábado querendo conhecer um pouquinho mais desses diversos cursos. Muito bom, eu gostei muito mesmo de estar aqui. É muito legal, muito gratificante. Olha, antes da entrevista, o Marcos tinha me falado que a filha dele faz enfermagem, e eu queria entender, para ele que está com uma filha que está expondo justamente no setor da enfermagem, um pouco dessa experiência, o que ele acha dessa divulgação do conhecimento e como fica o coração do pai ao ver a filha nesse papel. Estou muito feliz, ela está muito alegre de estar orgulhoso muito dela. O sonho dela está se realizando. Certo, Marcos. O Marcos está um pouco aqui nervoso, ele falou que é a primeira experiência dele dando uma entrevista, mas ele está realmente muito animado em ver o evento. Ele estava me contando um pouquinho antes sobre como é interessante ver os jovens, né, à frente do conhecimento, produzindo ciência, produzindo a divulgação científica e trazendo para a gente um evento incrível como esse que está acontecendo aqui no Centu. Então hoje as externas se encerram dizendo que está num evento da Feira das Profissões aqui no Centu, e hoje nós falamos com o Marcos, que além de vigia, é um pai muito orgulhoso da filha que faz enfermagem, que está aqui expondo seus conhecimentos e falando da experiência do curso de enfermagem para diversas pessoas. Muito obrigado, professor Mário Tito, vai encerrando mais um episódio das externas, e ao pessoal do estúdio, é com vocês. Muito legal, Felipe, obrigado pela sua participação, realmente muito boa. As pessoas às vezes ficam nervosas quando são entrevistadas, mas eu fico imaginando o orgulho de um pai, de fato, vendo sua filha, com orgulho também do curso que faz. Isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa investir sempre em educação, em profissionalismo e ao mesmo tempo em consciência crítica do país. Muito legal, parabéns, Felipe, pela sua participação aqui no Globalizando de hoje. Temos mais uma etapa da viagem musical. Krigo Lutemeier. É isso mesmo, agora a gente vai para a Argentina, que há mais de 200 anos mantém uma relação diplomática com os Estados Unidos. Um relacionamento bilateral, fundamentado principalmente em laços econômicos e interesses em comum. E para representar a Argentina, ouviremos agora Calles, da banda El Otro Yo.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Legal, essa música muito boa. Aliás, a nossa playlist sempre arrebentando, não é isso, Krigor? É isso mesmo, professor. Nossa playlist sempre muito precisa. E hoje acabamos de escutar a música Calles, da banda El Otro Yo, para representar a Argentina, que desde a posse do presidente Javier Milei em 2023, mantém relações bilaterais intensificadas com os Estados Unidos, sobretudo agora com o governo Trump. Além disso, durante sua visita em Washington em 2024, Milei reiterou que os Estados Unidos são, abre aspas, parceiros estratégicos prioritários, fecha aspas, da Argentina. Muito bem, olha só, essa música da Argentina trazendo problemas sociais, inclusive, que está passando esse nosso vizinho. Isabela, estamos terminando o primeiro bloco. Para onde nós vamos no próximo bloco? No próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pelo Peru, Equador, República Dominicana e, é claro, o Brasil. Fique ligado. E é isso mesmo, você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar, programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã é o Círio de Vigia de Nazaré. E daqui a pouco eu tô indo pra lá, porque a gente vai fazer a maior festa lá também. Círio de Vigia de Nazaré é um círio muito importante. É o mais antigo do estado, inclusive, né? Na verdade, é o círio que leva a gente, é o círio 328. Faz 328 anos que Vigia celebra o Círio de Nazaré. E é um abraço para os meus parentes e o pessoal que está lá em Vigia já para viver o Círio de Nazaré. E isso é importante porque nós estamos falando disso, porque o Círio de Nazaré também de Belém está chegando, outubro está chegando com tudo aí também para o Círio de Belém, não é isso, Alice? Exatamente, professor. E hoje temos como convidado e além de apresentador, Mário Tito Almeida. Ele que é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais pela UNB, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia e atualmente é o professor de curso de Relações Internacionais da UNAMA. Nós estamos falando sobre esse cenário de intervenção dos Estados Unidos da América Latina como uma realidade a ser estudada. Isso é muito importante, porque é uma discussão que é totalmente atual. Os Estados Unidos estão mandando uma frota armada assim para a Venezuela. Se vai atingir ou não é outra história, mas isso já fala em termos de força hegemônica querendo dominar um país, segundo eles, mais fraco. A gente tem que ficar muito atento sobre isso. Mas a gente tem que retomar nossa viagem musical, né, Alice? É isso mesmo, professor. A playlist do programa de hoje traz músicas de países da América Latina que tem laços econômicos e culturais mais fortes com os Estados Unidos. O Peru é o maior exportador mundial de mirtilos e as tarifas de 10% aplicadas pelos Estados Unidos têm causado dificuldades ao setor e incentivado o país a buscar novos parceiros comerciais, como a China. E para representar o Peru, ouviremos Te Vas, do Grupo 5. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Oh, que viagem musical maravilhosa, veio do Peru agora, né, Alice? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Te Vas, do Grupo 5. Representando o Peru, e o desmantelo da USAID pelos Estados Unidos impactou programas sociais no Peru, voltados à redução da produção de coca, o combate a crimes ambientais e o apoio humanitário gerando desafios para a cooperação entre os países. Globalizando. Fique por dentro. A doutrina Monroe, criada no século XIX, tinha como objetivo impedir a interferência de países europeus nas Américas enquanto esses territórios buscavam sua independência. Com o tempo, a doutrina foi utilizada para justificar intervenções dos Estados Unidos na região. Durante o governo Trump, essa lógica foi reforçada. O presidente adotou políticas externas que geraram polêmica, utilizando o combate aos cartéis e ao crime organizado como uma das justificativas para intervenção política e militares em alguns países da América Latina. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E, professor, a gente tem agora uma pergunta muito interessante que o Rafael Barros, lá do Twitter, mandou. Ele perguntou se você acha que a influência dos Estados Unidos na América Latina hoje é mais política, econômica ou militar.
Pode responder os três? Na verdade, assim, militar um pouco menos, apesar de que nós estamos assistindo agora uma retórica militar para a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Inclusive, notícias de lá dão conta que o próprio presidente Nicolás Maduro está arregimentando ainda mais gente para o exército. A Colômbia já disse que vai ajudar os esforços da Venezuela na sua própria defesa, só que a Argentina apoia os Estados Unidos numa intervenção. Então, assim, nós temos uma questão militar, sim, mas eu acho que ela é meio démodé, ela é meio ultrapassada, pensar em retórica militar, especialmente na América Latina. Eu não me refiro à retórica militar no Oriente Médio, ali é uma outra discussão, mas na América Latina eu acho muito, muito complicado falar. Eu acho que a dominação tende a ser mais política e especialmente econômica, sabe, Crigo? E eu acho também que tem uma questão aqui. Tudo que nós não precisamos aqui na Amazônia é de um conflito. Nós não precisamos disso, inclusive agora, em termos de COP, como é que a gente vai discutir COP, Pan-Amazônia, questão ambiental, com uma intervenção militar dos Estados Unidos, sabe? Então eu digo assim, há uma influência forte, porém, eu diria que há uma influência, além da questão econômica, uma influência de manipulação de narrativas. E aí vem o grande poder das Big Techs, ou seja, as grandes corporações de tecnologia avançada, que hoje podem estar dominando um pouco esse processo. O que é que tu acha, Isabela? Isso aí, professor. Alice. E é interessante que os Estados Unidos, eles usam essa forma das Big Techs como uma forma de persuadir os seus adversários, né, ou que eles veem como uma ameaça, por meio da intimidação. Então, eles se utilizam desse mecanismo para dizer assim, olha, a gente pode controlar vocês, exatamente, a gente pode fazer isso. É gerar o medo para que eles não necessariamente tenham que ter ação, mas sim instigar a provocação. É isso mesmo. Na verdade, eu queria voltar mais para uma pergunta, porque a gente falou sobre a presença militar, né? E a gente sabe que a presença militar existe. Mas o senhor acha que ela existe ela existe de forma para combater o narcotráfico e se ela é focada mais na cooperação de segurança? Há uma desculpa de combater o narcotráfico. Eu não discuto que é necessário combater o narcotráfico, tá? Eu acho que a aliança entre os países é importante para combater o narcotráfico, porque, Isabela, o narcotráfico, ele é transnacional, porque ele não respeita fronteiras. Então, beleza, tem que ter cooperação. Mas o problema é a retórica do narcotráfico. Então você usa isso aí para subjugar os países. Um exemplo claro é a frota militar que existe na Colômbia, que foi usado o narcotráfico para você se estabelecer lá. Então é muito mais profundo, porque você toma posse de um determinado território de um país. E eu acho que é uma questão muito séria para estudar, porque o Brasil está muito, muito envolvido nisso. Se você pega um mapa do Brasil, você vai ver lá em cima uma cabeça de cachorro, que é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Lá é super fácil de ultrapassar. Então nós temos um problema muito sério com relação a isso, que eu acho que é importante a gente discutir. Não acha, Crigo? Com certeza, professor, até porque essa questão da fronteira ali em Roraima é uma questão que preocupa muito. Sim, porque se estoura um conflito armado na Venezuela, para isso chegar na Amazônia e consequentemente aqui no norte como um todo, é muito fácil. Isso é uma questão que realmente preocupa muito o Brasil e a gente tem que ficar muito atento nessa questão, caso de fato esse conflito Venezuela-Estados Unidos evolua para algo mais certeiro. E aí, Alice, puxando a sardinha para o seu próprio TCC, né? Você constrói o inimigo, né? Você cria um discurso de ódio. E é por meio dessa securitização, dessa ameaça do narcotráfico, né? Que se cria todo um vilanismo, todo um medo em torno desse tema que os Estados Unidos se constroem. Então, eles criam essa ameaça, eles mesmos criam essa ameaça e eles mesmos se colocam como salvador da pátria, aqueles que vão intervir, mas não para o seu benefício, sim para ajudar a humanidade. É uma cartografia violenta, né? Isso, exatamente. Muito bem, vamos para mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Vamos voltar para as ruas da Grande Belém, vamos voltar para o Centur. Felipe Ranieri, bom dia de novo. Vamos ver se o Felipe está nos acompanhando. Oi, Felipe, tudo bem por aí? Parece que ele tá na lua, né? Tá lá na... Vamos aguardar, a gente vai voltar aqui, depois a gente volta com o Felipe, porque eu acho importante ele falar também do que tá acontecendo lá no Centur, Feira do Vestibular. A gente tá falando do nosso curso também. A Roseli tá dizendo aqui na nossa live que quer umas dicas de prova. Eu digo, eu dou uma dica, tem 9 teóricos para estudar. Essa é uma boa dica, né? Então, assim... então, vamos de música no programa, vamos passar agora pro Equador, né, Lutemaia? Exatamente, professor. Agora a gente vai pro Equador aqui, nosso parceiro da América Latina, que tem uma relação com os Estados Unidos
e assinaram agora no último dia 31 de julho um acordo para reforçar o combate a organizações criminosas transnacionais. O pacto prevê a troca de informações sobre suspeitos, também como a avaliação de riscos de cargas e viajantes. E para representar o Equador, ouviremos Tres Dedos com Tuquetu. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos para o Equador, não foi isso? Exatamente, professor. Acabamos de voltar do Equador com Tuquetu, dos Três Dedos. E no Equador, o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez uma visita no final de agosto em Quito para discutir ações de combate ao narcotráfico, política de imigração irregular, tarifas comerciais e a influência de outros atores globais na América Latina. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Tem pergunta ao vivo chegando, não é isso, Ardel? Oi, gente, meu nome é Roberta, o programa tá sensacional, mas eu tenho uma dúvida. Eu queria saber qual é o papel da OEA na mediação dos conflitos entre interesses dos Estados Unidos e a soberania dos países latino-americanos. É da pergunta legal da Roberta, viu? Porque lembrou de uma organização que às vezes está no palco, às vezes está nos bastidores. Às vezes a gente fala delas, a gente nem sabe que existe, né? A OEA é a Organização dos Estados Americanos. É uma organização que reúne todos os países das Américas, desde os Estados Unidos até a Argentina, né? Todos os países mesmo têm assento na OEA. O grande problema da OEA é que muitas vezes ela é manipulada pelos Estados Unidos. Então, quando ela é manipulada pelos Estados Unidos, ela acaba de alguma forma servindo aos interesses desse país. E aí vem o grande problema, né? A OEA precisa ser mais solta, mais livre desses interesses dos Estados Unidos. É por isso que se falou, por exemplo, no UNASUL, a União dos Países da América do Sul, para ser um contraponto, inclusive. Se fala muito em outras organizações, a LAUC, por exemplo. Então, existem outras formas de governança. O grande problema é que os Estados Unidos sempre usou a OEA para manter os seus interesses. Então, ela acaba perdendo credibilidade. E essa credibilidade é um problema para a soberania dos países latino-americanos. Até porque, Alice, os países já foram muito utilizados, assim, foram manipulados muito, os países todos, né? Então, acabam perdendo soberania também, né? Exatamente, professor. E é exatamente nessa questão de perda de soberania que os Estados Unidos se constitui o seu poder, né? Para que se mantenha como centro das questões internacionais. E quanto mais ele se vê perdendo o poder nesse novo cenário, com a imersão da China, de novos países, mais ele tenta outras artimanhas para se manter no poder, como a gente está vendo que ele está fazendo agora. O Mersheimer diz, né, Krigo, ele não acredita que a China possa crescer pacificamente, né? Isso significa que o papel da guerra nessa história, né? Exatamente. O Mersheimer, como o senhor falou, ele bota justamente essa questão, né? A China pode se erguer pacificamente e ele conclui que não, porque uma troca de hegemonia nunca é pacífica. Isso, exato. Então, com certeza haverá um conflito. Talvez não armado, como já foi no passado, mas um conflito econômico, conflito político, conflito ideológico. E isso acaba se estendendo para o mundo todo. A gente vê com a influência da China, principalmente na América Latina, na África, nos países do Sudeste Asiático, cada vez maior. Agora essa reunião que a China teve com a Rússia e com a Índia, né? Uma reunião histórica que ocorreu lá em Pequim. Então, a gente percebe justamente que talvez não se deflagre uma guerra militar, como a gente costuma ver na história, mas sim outros tipos de conflito. É interessante, daqui a pouco a gente vai falar do Nepal, porque eu acho importante a gente colocar essa questão, mas vamos para a viagem musical. Alice, vamos viajar para a América Central, eu acho, né? É isso mesmo. Desta vez, agora vamos para a República Dominicana, que está cada vez mais no radar dos Estados Unidos. A relação entre os dois países vai além da segurança, incluindo acordos como o CAFTA-DR, que impulsiona o turismo, o comércio e os investimentos. E para representar a República Dominicana, ouviremos Vem Vamos, por Mula. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Globalizando. Ah, viagem que agora vai para a República Dominicana. Que música muito, muito legal, Alice. Excelente essa música, professor. É Vem Vamos de Mula. E a República Dominicana sediará a Cúpula das Américas em 2025, reforçando seu papel geopolítico na região. Essa aproximação com os Estados Unidos tem gerado debates internos sobre a soberania e a possível dependência externa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós temos muita pergunta chegando. Quem que vai fazer pergunta para mim agora, hein? Alice, é você. Exatamente, professor. E temos mais uma pergunta, e dessa vez do Gabriel Henrique no Facebook. Ele pergunta: como o Mercosul pode se fortalecer para reduzir a dependência política e econômica dos Estados Unidos? Perfeita pergunta. Eu diria o seguinte: o Mercosul ele nasce para criar um mercado comum na América do Sul. Por quê? Porque se percebia que quanto mais você integrasse suas economias, mais todos os países membros iriam se fortalecer. Aliás, o Mercosul ele foi criado à luz da União Europeia. Então, como a União Europeia estava dando certo, poxa, por que não fazer aqui na América do Sul? Então, se criou o Mercosul entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, para daí você começar a fazer um processo de integração cada vez maior. O ideal seria chegar como a União Europeia chegou. Na verdade, não só um mercado comum, mas também chegar a uma integração total, com moeda, etc e tal. Porém, o Mercosul ficou no meio do caminho. Um dos motivos é porque os 4 países nem sempre concordam em tudo que fazem. E quando há uma mudança de governo em um desses 4 países, todo o ideal de cooperação cai por terra, de integração cai por terra. Então esse é um problema do Mercosul. Porém, agora, com a presidência do Brasil no Mercosul, se estabelece a possibilidade de fechar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Se esse acordo é fechado, com certeza isso vai estabelecer uma força muito grande para a economia da América do Sul, saindo um pouco de novo da influência dos Estados Unidos. Então eu acho que o grande problema hoje, Krigo, é exatamente perceber o quanto que os Estados Unidos começam a perder a sua influência, perdendo o seu poder econômico sobre os países. Os Estados Unidos perdem cada vez mais influência na América Latina, que historicamente é alinhada com eles. Sim. E por isso até mesmo a importância vital para os Estados Unidos da Argentina como um parceiro. Porque se a Argentina é contra essa união do Mercosul, se a Argentina interfere contra e atrapalha os planos do Brasil de fechar esse acordo com a União Europeia, é um passo para os Estados Unidos conseguir, de alguma maneira, ainda segurar mais um pouco de sua influência aqui, evitar que haja essa integração, essa regionalização da região, para que os países se fortaleçam e, consequentemente, se eles se fortalecerem, vai ficar mais fácil de deixarem de ser dependentes. E a Isabela, a gente estudou lá na teoria, né, que o Gilpin, lembra do Gilpin? Fala assim, olha, não dá para você ser hegemonia política se você não dominar a economia. É um pouco essa a questão dos Estados Unidos hoje. Não pode perder a hegemonia econômica, né? Sim, professor, realmente é algo que a gente estuda, né? Estuda, sim, e... Tu sabe, Isabela, enquanto tu vai pensando aí, né? A gente tem que entender que o dólar tá no centro desse processo. É o dólar que tá no meio. Se você perde a força do dólar, os Estados Unidos perdem também sua força, Alice. O tarifaço é o que os Estados Unidos têm tentado fazer para que não se caia a desvalorização, né? Só que isso tem gerado um efeito reverso, principalmente na União Europeia. Então, essa talvez possibilidade do Mercosul se integrar fazer uma parceria com o bloco da União Europeia é excelente, porque cada vez mais o dólar ele decai, ele perde a força. E é exatamente isso que os Estados Unidos não querem. Mas se os países da América Latina se voltam e compartilham dessa junção, eles sofrem menos com os impactos do dólar. Sim. E cada vez mais esse é o processo, né? Então, Krigo, uma questão para mim muito importante, vocês fizeram um trabalho comigo agora sobre mercado internacional, sobre teoria do comércio internacional, ou seja, você tem que juntar a inovação, competitividade e não depender muito dos Estados Unidos, né? Com certeza, os países eles têm que ter essa inovação dentro da própria economia para se manter relevantes a nível internacional. E se eles ficarem dependendo toda hora dessa intervenção americana, a dependência, a soberania fica cada vez mais prejudicada e os países não conseguem se fortalecer, assim como a região não consegue se fortalecer. Perfeito, isso é muito importante por aquilo que nós estamos discutindo aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia.
Quero dizer para vocês que a gente tem muita produção de qualidade aqui no curso de Relações Internacionais. Aliás, se você ainda não conhece o curso de Relações Internacionais, eu queria dizer para você que é um dos cursos mais importantes hoje no mundo. Quem sabe Relações Internacionais entende o que está acontecendo no mundo, tem mercado de trabalho e não só é diferenciado de todos os outros profissionais, porque entende essa relação entre o que acontece no mundo e o que acontece também localmente, regionalmente. Os alunos de Relações Internacionais da UNAMA têm 2 projetos de extensão. Um é esse que você está acompanhando agora, que é o Globalizando, e outro é o site internacional da Amazônia. Para falar sobre o site, eu estou recebendo a Kaira Queiroz, tudo bem? Bom dia. Eu acho que nós estamos com problema de conversar com a Kaira. Enquanto a Alice tenta restabelecer o contato com a Kaira, deixa eu dizer para você, o site internacional da Amazônia, ele traz consigo uma série de produções de qualidade. A gente fala de tudo o que está acontecendo no mundo. O que é que aconteceu? No início, o site começou como um blog. A gente pensava assim, poxa, tem cada resposta boa de prova, por que a gente não divulga isso de alguma forma? Então eu comecei a estimular os alunos a escreverem para o blog aquilo que escreviam nas provas. E começou a dar muito certo. Então a gente começou a trabalhar para que os alunos pudessem produzir artigos, mini artigos, e aí começaram uma pesquisa sobre determinadas coisas. A coisa cresceu muito e hoje o site internacional da Amazônia tem suas redes sociais, o site internacional da Amazônia tem seus artigos segunda, quarta e sexta, tem uma série de artigos especiais sobre guerra, sobre a Amazônia, sobre economia, quadros que são muito importantes para entender o mundo contemporâneo. Mas não só isso, temos também coisas lúdicas como personalidades, como resenhas de livros e filmes, temos também atores, artistas, músicos, aqueles que interferem de alguma forma na dinâmica no sistema internacional, estão todos no site internacional da Amazônia. E o mais legal é que é produção do curso de Relações Internacionais. E aí você já escreveu, né, Alice, para o site? Já, inclusive, eu tenho meu quadro favorito, né? Todos são incríveis, mas eu adoro Guerras. E o site, ele é bom para quem lê e bom para quem escreve, né? Porque ele ajuda a preparar o aluno, inclusive, para escrever o próprio TCC. Eu hoje, inclusive, escrevo meu TCC com base no que eu escrevia para o site. Perfeito. E é interessante, Krieger, porque não deixa de ser uma oportunidade do aluno começar a ser pesquisador, né? Exatamente, o site ele leva a gente a ir além, né? A gente sempre tem que pesquisar muito, a gente tem que trabalhar com essa questão do pesquisa o tempo todo para ter textos bem referenciados, textos com fontes confiáveis, e a gente acaba praticando muito a nossa escrita. É uma preparação incrível, tanto para artigos, quanto para TCC, quanto para simpósios que a gente venha participar. Isso. E para nós acadêmicos é realmente uma oportunidade muito incrível. E escrever para o site é sempre a oportunidade de se desafiar, né, Isabela? Você começar a pensar coisas diferentes e escrever também, né? Eu fazia parte, né, do Passaporte Musical. Eu cheguei a escrever Passaporte Musical, ainda não escrevi artigo, eu quero muito escrever artigo. Vamos lá, tá anotado. E eu acho que é uma oportunidade muito bom pra gente crescer academicamente, aprender a desenvolver a nossa escrita, até porque a gente trabalha com isso, faz muitos artigos, então, assim, enfim, é um site muito importante para nós acadêmicos. E eu quero dizer que, na verdade, o programa de hoje está discutindo isso, porque eu acho que, seja pelo site, seja pelo Globalizando, a gente precisa pensar a intervenção dos Estados Unidos aqui. Eu fico só imaginando se, de fato, Donald Trump autorizar o uso da força contra a Venezuela, como é que isso aqui não vai virar um barril de pólvora, não é isso, Alice? Exatamente, professor. Isso é muito preocupante, porque a partir do momento que ele ataca um país da América Latina, os outros ficam todos em suspensão, né? Pensando quando vai ser o próximo ataque, onde vai ser. E isso cria um cenário internacional de guerra, um cenário internacional de caos. Instabilidade, né? Instabilidade, que é exatamente o que não se quer atualmente, principalmente na Amazônia, né? Muito bem, vamos então para a última etapa da viagem musical. Isabela Soares, com você. Para finalizar, temos o Brasil. A relação entre o Brasil e Estados Unidos enfrentam tensões em 2025, quando o governo norte-americano impôs tarifas sobre produtos brasileiros, citando questões políticas como justificativa. A playlist de hoje já passou pelo México, Colômbia, Chile, Argentina, Peru, Equador e a República Dominicana. E para representar o Brasil, ouviremos Me Encontra, de Charlie Brown Jr. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. O musical que encerra a nossa viagem, o aviãozinho da playlist pousou no Brasil, Isabela.
Acabamos de ouvir Me Encontra, de Charlie Brown Jr. O Brasil acionou a Organização Mundial do Comércio contestando as tarifas como ilegais e solicitando a abertura de um painel de disputas para avaliar possíveis violações às regras do comércio internacional. Além disso, o país aprovou a Lei de Reciprocidade Comercial. Olha só, e terminamos o programa Globalizando de hoje. Esse foi o programa Globalizando. Nós ficamos muito felizes por você ter participado. Muita gente participou da nossa live hoje. Fiquei super feliz de perceber gente que está aqui acompanhando a gente, valorizando o nosso trabalho. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Tive hoje o prazer de poder fazer parte dessa roda de conversa, né? É isso, Alice. Isso, professor. Eu agradeço também por poder participar desse programa, que é sempre especial, mas hoje foi mais especial, né? Teve novidades. E eu queria falar para os nossos ouvintes que o próximo tema da rádio é cenários da intervenção dos Estados Unidos na América Latina. Eu acho que é a Assembleia Geral da ONU. Assembleia Geral, o meu roteiro estava errado. Mas é isso, ouvintes, fiquem ligados que é sempre um tema super importante. Muito bem, obrigado, Alice. Quero agradecer ao nosso grande Krigor Lutemeyer, ele que faz parte da equipe da Playlist. Obrigado, Krigor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos os ouvintes de casa. Muito obrigado aos colegas aqui de locução do estúdio. E eu também queria dizer que você pode acompanhar o Globalizando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Threads, todos @pglobalizando. Muito legal. E agradeço a estreia de hoje, Isabela Soares, membro da equipe do Roteiro. Obrigado, Isabela. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. Eu queria falar que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos os programas Globalizando. Legal, Isabela. E olha só, eu quero dizer que agradeço muito hoje a quem dirigiu o estúdio. Foi um caos organizado hoje, né? Então, a Soraya Pinheiro, muito obrigado pela direção de estúdio. No cronômetro, estreando hoje, Gabriel Reis, muito obrigado, Gabriel. Na transmissão da live, Mayumi Feitosa, obrigado, Mayumi. E este programa também foi produzido por Eduardo Oliveira, coordenador executivo, Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Laura Coelho, Miguel Cabral na playlist, Maria Luísa Garcia, José Cherny, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Nina Fernandes, Marília Martins, Eduarda Miranda, Camila Barreto e Marcelo Freitas nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim e Felipe Ranieri nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, Brenda Macedo, Enzo de Luca, João Victor Barra e João Caio Cunha no conteúdo, Iane de Paula, Joelma Costa no roteiro, Letícia Costa, Ana Beatriz Pinheiro e Maiara Barata Batalha na revisão, Nina Fernandes no Globalizando Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio do grande Wardel Monteiro, a apresentação foi minha e dos meus alunos hoje, professor Mário Tito Almeida, a direção geral foi da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!